Qual ar-condicionado é mais econômico, o de 9.000 ou o de 12.000? Vamos entender um pouquinho sobre isso? Então, roda a vinheta. E hoje nós vamos falar sobre diferença entre ar-condicionado e para falar sobre tudo isso, ele, Gabriel. Posso falar de novo aquela vez que nos programas anteriores eu falei? O que você falou? O príncipe refrigerista. Oh, realeza! E aí, Cris, beleza? Tudo bem, cara? Agora eu tô me sentindo a realeza aqui. Mais um prazer, mais um dia recebê-lo aqui é um prazer, cara. Cara, obrigado pela oportunidade, obrigado também à TCL e também, principalmente, agradecer também ao time da Dias. É isso aí, cara. Vamos começar a brincadeira. Com tudo. Qual é a diferença principal entre um ar-condicionado de 9.000 BTUs e um de 12? Muita gente tem dúvida, né? Pô, Gabriel, qual que eu compro? Eu compro de 9, eu compro de 12. Olha, Cris, uma coisa que é bem interessante, sempre fazer um bom dimensionamento, tá? Mas hoje é muito comum no mercado, quando eu tenho uma carga muito próxima de 9.000 BTUs, hoje os clientes eles fazem a opção de comprar um equipamento de 12. Por quê? Porque a diferença de preço não é tão grande e muitas vezes eu tenho algumas cargas térmicas adicionais. Às vezes eu faço a conta lá, deu 12.6, 12.7 ou 10.000 BTUs, mas eu vou colocar um televisor, às vezes eu vou pôr um frigobar, às vezes eu tenho uma adição de mais pessoas ali. Então hoje, às vezes é mais viável você investir um pouquinho mais e ter um equipamento de 12.000 BTUs. Perfeito, a diferença é tão pouca, né? Mesmo em termos de economia de energia, né? Os compressores eles são muito similares, né, Cris? De 9 para 12, às vezes em alguns fabricantes é praticamente o mesmo compressor. E aí eu tenho um equipamento que ele vai performar um pouco mais, porque tem um condensador um pouco maior, um evaporador um pouco maior. Então vale a pena levar em consideração isso no momento da compra. Perfeito. Mas um ponto de atenção, tá? Se eu tenho uma carga térmica muito pequena, que está lá próximo de 7.000 BTUs, não faz sentido eu ter um equipamento de 12, tá? Então aí vale a pena eu ir para o equipamento de 9. Então, quanto mais próximo eu tiver dentro dessa faixa de operação, aí eu faço o selecionamento ideal do equipamento. Quais fatores influenciam a eficiência energética de um ar-condicionado de 9.000 BTUs? Olha, os principais fatores que vão influenciar, primeiro, é o dimensionamento. Segundo fator, a manutenção preventiva acertada, tá? Por quê? Se o equipamento estiver sujo, a performance dele vai diminuir. Outra coisa que diminui a performance do equipamento, não que diminui a performance, mas que o equipamento ele vai ter que trabalhar muito mais para atingir a mesma faixa de temperatura, é principalmente a questão das portas e janelas abertas. Eu tenho equipamento que ele está dimensionado ali muito próximo da carga térmica. Aí eu mantenho uma porta aberta, que eu tenho uma adição de carga que vem da parte externa, cara, isso pode gerar aí um consumo de energia maior. Então, preventiva, manter sempre portas e janelas fechadas. E outro ponto interessantíssimo que sempre a gente fala, cara, vai fazer qualquer tipo de instalação, passa por um processo de dimensionamento, tá? Pega um ar-condicionado que vai te atender da forma correta. Se você pegar um equipamento muito maior, você pode ter problema, porque ele vai consumir muito mais do que o necessário. E se você pegar um equipamento muito menor que o dimensionamento, você também tem problema. Ele vai trabalhar sempre estrangulado com o limite de operação, sempre trabalhando em 100%. E isso gera um consumo de energia e ele não vai conseguir refrigerar bem o ambiente. Então, dimensionamento é um dos grandes segredos. A Luciana quer saber se um ar-condicionado de 12.000 BTUs é significativamente mais caro de operar em comparação com um de 9.000 BTUs. Praticamente não, né? A operação que eu entendo é o funcionamento, né? O funcionamento é praticamente o mesmo. Eu tenho uma adição um pouco maior de potência, então eu tenho um consumo pequeno, mas um pouco maior. Mas às vezes vale a pena você ter um equipamento de 12.000 em relação ao 9. Poxa, vou dispensar o de 9? Não, se a sua carga térmica for para 9, você pode atender com 9. Mas a diferença de valores ali não é tão expressiva e às vezes vale a pena você partir para um equipamento um pouquinho maior. Você tem uma sobrinha de carga ali justamente para isso, né? Isso, porque o equipamento ele vai trabalhar numa rampa de aceleração às vezes um pouco menor. Então, em vez de eu trabalhar com 100% de capacidade, ele chega na temperatura mais rapidamente e ele desce a curva de aceleração trabalhando depois bem mais tranquilamente. Tem folga, né? Tem folga aí. Como é que a potência do ar-condicionado em BTUs afeta o consumo de energia elétrica? Olha, afeta muito, tá? Bem em cima do que a gente falou aqui. Se eu tenho uma potência maior, uma carga térmica maior em BTUs, automaticamente eu preciso de um equipamento maior. E aí o dimensionamento entra muito nesse quesito. Lembrando, só repetindo, se eu tenho um equipamento, sei lá, eu preciso de um equipamento de 9.000, eu coloco o equipamento de 24.000,
poxa, não, beleza, vai ser melhor para mim. Não, esse equipamento de 24.000 BTUs, que é muito maior, ele vai consumir consumir muito mais energia para produzir refrigeração para aquele ambiente. Então ele vai ficar desligando e ligando com uma frequência muito maior. Então isso é ruim. E automaticamente, se eu tenho equipamento muito menor, preciso de 12.000 BTUs, coloco equipamento muito menor que isso, aí eu vou ter o ciclo inverso, que o consumo vai ser por ele trabalhar sempre nos limites de operação em 100% de capacidade. A pergunta aqui da Paula é o seguinte, ela quer saber se existem situações em que um ar-condicionado de 9.000 BTUs pode ser mais econômico do que um de 12.000 BTUs. Às vezes pode ser até o contrário, né? Pode ser até o contrário, mas geralmente foi o que a gente falou. Se eu tenho uma carga térmica, quando eu faço o cálculo lá, tem uma carga térmica de 7.000 BTUs. Poxa, qual que é o ar-condicionado que está mais próximo aqui? O de 9, certo? Se eu vou para um de 12, eu tenho praticamente o dobro da potência que eu precisaria. Então, nessa condição, o de 9, ele vai atender da melhor forma possível. Agora, se eu tenho uma carga sei lá, ao contrário, tem uma carga de 10.000 BTUs, aí vale muito mais a pena você ter o de 12, porque o de 9 ele vai ficar muito no limite de operação. Perfeito, perfeito. Mas se eu colocar o de 12 para uma carga próxima de 9, não é melhor eu ter o de 12? Perfeito, é bem ou melhor de você ter o 8, de 12. não é melhor eu ter o de 12? Se a sua carga é de 9, com certeza você recomenda-se você ter uma sobra, um de 12, porque aí você consegue, naquele ambiente, ter uma sobra. Poxa, num dia mais quente, ou no dia que eu preciso abrir uma porta, ou no dia que eu preciso adicionar uma carga térmica adicional, ou um dia de calor, onde eu estou com uma incidência de sol pela janela. Então tudo isso leva-se em consideração para ter uma sobra na carga. Nem sempre o de 9.000 BTUs vai ser mais econômico do que o de 12, correto? Se mal dimensionado é bem o contrário. Justamente. Ele pode consumir muito mais do que um de 12. Perfeito, perfeito. Que medidas de eficiência energética devem ser consideradas ao escolher entre esses dois tipos de ar-condicionado, o 9 e o 12? Acho que a gente até explicou um pouco, né, agora. Essas medidas têm que ser levadas em consideração e existem dois pontos também. Entre tecnologia convencional, que é o on-off, e o inverter, sempre dê preferência para o inverter, por questão de eficiência. E dentro da linha inverter, eu tenho equipamentos com fluido refrigerante R410, que são muito eficientes, mas eu tenho fluidos, uma outra classe de fluido, que é o R32, que ele é mais eficiente ainda que o 410. Existe uma pequena diferença entre um projeto e outro, então geralmente o R32 ele tem um valor um pouquinho maior, só que com médio e longo prazo, o valor que eu vou economizar com energia, às vezes vale a pena você optar por equipamento com fluido refrigerante mais eficiente, que é o fluido R32. Lembrando que o R410 são equipamentos muito eficientes, mas aí você tem a opção do equipamento que ele é um pouquinho mais caro, ou seja, você faz um aporte um pouco maior, só que você tem ali uma eficiência de médio a longo prazo que vai se pagar. Aqui, ó, mais uma pergunta legal, hein? Qual é o impacto do tamanho do ambiente no consumo de energia de um ar-condicionado de 9.000 ou de 12.000 BTUs? Olha, o tamanho do ambiente pode impactar muito, tá? Principalmente quando a gente fala de tamanho, não só largura e comprimento, e sim também pé direito, a altura que eu tenho naquele local. Então, porque se mede tudo em metros cúbicos, né? Não é quantos metros quadrados, sim metros cúbicos. Perfeito, metros cúbicos é a nossa referência. Então, se eu tenho um espaço maior para refrigerar, a tendência é que eu vou precisar de componentes e equipamentos maiores para atender aquela carga térmica. Outra coisa, além desses pontos de tamanho da sala e do ambiente, eu preciso levar em consideração as cargas térmicas adicionais, que aí entra a quantidade de pessoas que vão estar naquele ambiente, às vezes entra também, eletrodomésticos, a gente já falou de eletroeletrônicos, ou outros itens, como até mesmo iluminação, Cris. Dependendo da iluminação que eu utilizo no ambiente, ele já vai gerar uma carga térmica. Então, quando está muito próximo, igual a gente falou, do de 9.000, recomenda-se a gente partir aí para o de 12, porque às vezes eu não considerei, o calor que eu vou gerar numa lâmpada. Às vezes o LED ele não gera tanto calor, mas às vezes eu tenho um spot, eu tenho, sei lá, outras fontes de iluminação que pode sim gerar uma carga térmica adicional. Essa aqui eu quero ver se você vai responder mesmo. Essa eu quero ver. Quais são os custos médios de operação de um ar-condicionado de 9.000 BTUs em comparação com um de 12.000 BTUs em um ano? Boa. Porcentagem pela potência a gente já tem uma média, tá? Então, por exemplo, se eu comparar o 9 com o 12, eu tenho uma diferença de um percentual. Quando a gente fala hoje de equipamentos de climatização, um de 9, 12, esse equipamento ele vai gastar praticamente centavos por hora de funcionamento, se bem dimensionado e também se o ajuste de temperatura for um ajuste correto. Então hoje,
você pode ver menos de R$1 por hora de funcionamento. Tem equipamentos aí tem equipamentos no mercado hoje que prometem 50 centavos por hora ligado. Então, você falar numa noite de 8 horas é R$4 para você ter um conforto para dormir. Né? Tá? Então, hoje, assim, o valor ele é bem acessível do equipamento, mas a eficiência, quando a gente fala de equipamentos inverter, é muito maior. Então, hoje o grande segredo, Cris, para você ter uma conta de energia saudável utilizando ar-condicionado, é principalmente o ajuste de temperatura, que não adianta você colocar em 16 graus e esperar que esse ar-condicionado vai consumir menos de R$1 por hora. Não adianta, ele vai trabalhar 100% de capacidade. Em contrapartida, manter sempre portas e janelas fechadas, que aí você vai ter um equipamento que funciona bem, que vai trazer conforto e principalmente eficiência energética. O uso de um termostato programável, ele pode ajudar a tornar um ar-condicionado de 12.000 BTUs mais econômico? Olha, Cris, dentro da programação de temperatura, claro, se eu trabalhar dentro dos limites de operação, igual eu falei para você, sem extrapolar os limites de temperatura, ele ajuda sim. E o controlador programável, ele tem a possibilidade de evitar um tempo de funcionamento que seria um desperdício. Então, por exemplo, vamos supor numa empresa. A empresa, ela, sei lá, começa a operação 7 horas da manhã. Geralmente 7 horas da manhã não está quente o ambiente. Então eu posso programar para esse ar-condicionado ligar às 7h30. Então quando começar a chegar pessoas, quando as pessoas começarem a entrar no escritório, eu ligo o equipamento. E no término do turno, eu também posso trabalhar, sei lá, até 6 horas. 6 horas eu posso programar para que esse equipamento desligue e aí eu não tenho desperdícios fora de horário. Fins de semana, não trabalho sábado e domingo, os equipamentos ficam programados para se manter desligados. Não, eu trabalho só sábado até meio-dia. Então eu tenho a possibilidade também de programar isso e facilmente ter todo esse controle. Isso pode ser com termostatos ou também com sistemas de automação. Os equipamentos da TCL, por exemplo, vários deles têm conectividade. Ou seja, pelo Wi-Fi eu consigo programar o meu equipamento, ligá-lo e desligá-lo conforme a minha necessidade. Então isso pode ser feito tanto direto, com acionamento direto pelo smartphone, ou até mesmo por um comando de voz, ou por uma rotina que eu posso criar dentro dos meus dispositivos de controle, como o Google ou também Alexa, que vai garantir o funcionamento ideal da temperatura naquele ambiente. Existem tecnologias específicas que podem tornar um equipamento mais econômico? Tem sim. Por exemplo, existem funções que você tem hoje na maioria dos fabricantes, que é a função economia de energia. Ou cada fabricante tem um nome, tá? Eu acesso aquela função e aí ele vai priorizar, ou seja, a prioridade número 1 vai ser economia de energia. Então a rampa de aceleração às vezes é mais lenta, ele não vai entrar em potência máxima a todo momento, ele vai entrar em potência máxima e depois diminuir. Então aí eu estou priorizando a economia de energia. A TCL tem uma função interessante que chama função potência, que eu consigo limitar em 30%, por exemplo, o meu equipamento. Então eu ligo, tiro a carga térmica, deixo em 30%, ele não vai passar de 30% da capacidade. Lembrando que nessa condição eu estou priorizando sempre economia de energia. Sim. Tá? Então aí depende de cada fabricante, depende de cada função, mas a maioria hoje dos fabricantes tem tecnologias que levam em consideração, principalmente para equipamentos inverter, a eficiência energética. Para um on-off é um pouco mais difícil, os equipamentos convencionais, porque eu não tenho um dispositivo que varia a rotação do meu compressor. Então sempre que ele estiver ligado, ele vai estar em potência máxima. Agora, para a linha de equipamentos inverter, seja R410 ou seja R32, aí sim eu tenho o controle total do meu compressor e aí eu consigo priorizar a eficiência energética, que é a economia de energia. Sensacional, hein? Programão hoje, hein? Curti. O pessoal aprendeu bastante aí com a gente. Quero agradecer mais uma vez a sua presença, a TCL por ter liberado o príncipe da refrigeração para estar aqui com a gente. Gabrielzinho, obrigado. Cara, eu que agradeço, obrigado a Dias, obrigado a TCL, tamo junto. Quer fazer esse favor pra gente? Com certeza. Enquanto isso eu tomo uma água, vai lá. Não esquece aqui de clicar no botão gostei, também se inscreve no canal, ativa a notificação e aqui nos comentários deixa sua dúvida, eu tenho certeza que o time da Dias vai te ajudar. Viu? Pode contratar, tá? Pode contratar que o cara é bom. A gente se vê, até mais. Valeu, tchau.